Vambora! Quinta-feira, dia 16 de outubro, vamos aqui para mais uma edição desse programa maravilhoso. Vamos falar o quê? Vamos falar sobre pré-temporada, né? Tivemos ontem mais 4 joguinhos, comentar sobre eles. Vamos falar também sobre a aposentadoria do Malcolm Brogdon, cara. Notícia surpreendente de ontem, né, cara? Falar sobre a aposentadoria precoce do cara que foi melhor sexto homem da liga em 2023, há pouco tempo atrás, e é um cara de só 32 anos. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a renovação de Keegan Murray com Sacramento e trazer novidades sobre LeBron James. Vambora! Switch TV Show tá no ar. Espero que todos vocês estejam bem nessa quinta-feira, chegando aí na reta final já da semana. Pô, semana passou voando, hein, cara? Rapaz do céu, tá maluco. Enfim. Vamos aqui então para a edição de hoje. Antes, só quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? Estamos aí fechados com a Centauro para essa temporada. Centauro fortalecendo legal aí o canal e fortalecendo também você. Rapaz, você que tá aí querendo comprar um tênisinho, como por exemplo este belíssimo Anthony Edwards 1. Adoro esse tênis, uma colorway linda, é um tênis confortável, que te entrega performance, é um tênis que tem um custo-benefício muito bacana, e na Centauro esse custo-benefício fica ainda melhor, porque lá, esse tênis, esse modelo, tá saindo por apenas R$ 854,99, cara. É um preço muito bom, tá? Muito bom, ainda mais considerando que é um tênis de assinatura de um dos jogadores mais hypados da liga. Então tá um preço super bacana e você pode melhorar esse preço, sabe como? É só usar o cupom SWISH10, velho. Você bota o cupomzinho SWISH10 e você garante mais 10% de desconto. Então, mano, não vacile. Vai agora na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e quando for fechar sua compra, mete o cupomzinho SWISH10 para garantir aquele descontinho maroto e para dar aquela moral pro canal também, né? Porque para quem não sabe, quando você usa o cupom SWISH10, além de você garantir o desconto, você garante que uma pequena parte do valor do produto que você adquirir vem pro canal e ajuda a manter tudo isso aqui, né, funcionando às mil maravilhas. Então, se você quer dar uma moral pro canal, se dê uma moral usando o cupom e garantindo esse desconto maravilhoso lá na Centauro. Valeu, Centauro, pela parceria. Tamo junto. E vambora, né? Vambora pra edição de hoje. Vamos começar falando sobre os jogos de ontem da pré-temporada. Dar uma passadinha pelos 4 jogos de ontem. Pré-temporada que já está caminhando pra sua reta final. Amanhã vai ser o último dia de pré-temporada. É amanhã? É amanhã? Deixa eu confirmar, que às vezes eu tô falando merda, né? Mas eu acho que é amanhã mesmo. Pera aí. É, exatamente. Amanhã é o último dia. A partir da semana que vem já é temporada regular, já é valendo. Na terça-feira teremos a noite de abertura com Thunder e Houston e Lakers e Warriors. Uma belíssima rodada de abertura, inclusive. E segunda-feira, pessoal, vai ser um programa especial, porque eu vou fazer um programa inteiro só com as minhas previsões para a temporada. Vira e mexe, a galera aparece perguntando: pô, Luiz, qual que é a sua previsão para MVP, para novato do ano, tal? Segunda-feira vai ser um Switch TV Show inteiro só sobre as minhas previsões para a temporada. Então, não perca o programa de segunda, mas até chegar segunda-feira, vai acompanhando aqui o canal que vai ter muita coisa bacana saindo aí nos próximos dias. Tem novidade legal, tá? Tem novidade boa pro canal para as próximas semanas. Em breve eu devo anunciar para vocês, mas é coisa muito bacana. Vocês não perdem por esperar. E vambora, né? Vambora aqui começar esse programa. Começando com os jogos de ontem. Depois a gente passa para as notícias do dia. Fechou? Roda a vinhetinha e vambora. Beleza então, pessoal. Vamos aqui começar falando sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada mais curta, somente 4 jogos. Alguns jogos foram interessantes, outros nem tanto, né? A
A gente teve alguns atropelinhos, como por exemplo, Charlotte contra Memphis, né? Charlotte ontem não teve dó do Menfão que teve, né? O JJJ jogando, o JJJ ontem veio para 22 minutos, marcou 17 pontos, foi bem. O JJJ matando 3 bolas de 3, conseguindo um tocozinho, né? Tocozinho, que vacilão, hein? O quinta série bateu forte aqui, gente, desculpa, não era a minha intenção. Eu não queria ter falado o tocozinho. Pequeno toco, né? Pequeno toco. Mas enfim, Memphis teve o JJJ jogando, foi uma ótima notícia, mas as notícias boas pararam por aí, porque o jogo mesmo foi um baile de Charlotte. Miles Bridges foi o grande destaque, com 29 pontos e 10 rebotes, foi o principal nome da vitória do Hornets por 145-116. O LaMelo também fez um bom jogo, né, entregando vários highlights, coisa que ele sabe fazer como ninguém. E Charlotte conquistou aí sua segunda vitória na pré-temporada e Memphis a sua quarta derrota em 4 jogos, né? Memphis ainda não venceu nessa pré-temporada. Depois a gente teve um jogo aí sim competitivo, né? Celtics e Raptors foi um jogo bem pegado. Celtics venceu por 110-108, mas, mano, o jogo só foi ser resolvido na última bola, né? O Tillman conseguiu o game winner ali no final e garantiu a vitória por 110-108. Derrick White foi o melhor jogador do Celtics, o melhor jogador do jogo, né? 33 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Eu tô muito animado com o Derrick White para essa temporada. Muito animado. E ele vai ter muito mais a bola, né? Por conta, né, da saída do Holiday e da ausência do Tatum, pelo menos pro começo da temporada. Ainda existe a expectativa do Tatum voltar, mas com certeza não vai ser nos primeiros 2 ou 3 meses. Então o Derrick White vai acabar tendo mais a bola. Então tô bem curioso para ver como que vai ser esse Derrick White com mais protagonismo. Acho que ele vai responder bem a essa responsabilidade. Tenho expectativas bem boas em relação a ele. Uma notícia ruim pro Celtics ontem foi o Jaylen Brown, né? O Jaylen Brown acabou sentindo ali durante o jogo. Tomara que não seja nada grave. Tomara que ele, né, não se torne desfalque, né? Porque já tá sem o Tatum. Ficar sem o Jaylen Brown aí é complicado pro Celtão, né? Mas torcer para que não seja nada demais. Mas, né, foi um bom jogo. Um jogo pegado, competitivo. E o Carequinha jogou pra caralho. Celtics com 3 vitórias na pré-temporada, só uma derrota. Toronto com 3 vitórias e 2 derrotas. Quem venceu fácil ontem foi o Clippers, né? Vitória por 109-91. Uma bela atuação defensiva do Clippers, né? Anulou o ataque do Kings, que só teve basicamente Domantas Sabonis, com 15 pontos, 14 rebotes. John Collins acabou sendo o grande destaque do Clippers ontem, com 24 pontos, 6 rebotes. Bela atuação do John Collins, que foi uma das principais aquisições do time nessa off-season, né? Então, bela vitória do Clipudo. E o último jogo, né? Dallas e Lakers, o principal jogo da rodada. Muito por conta de toda a questão, né, de Anthony Davis em Dallas, enfrentando seu ex-time, e do Luka no Lakers enfrentando o Dallas. Acabou que o Luka não jogou, foi poupado, até porque o Lakers já havia jogado na noite anterior, então seria arriscado, né, botar o Luka para jogar em back-to-back na pré-temporada, seria arriscado e desnecessário. Então, o Lakers fez certo em poupar o Luka. Reeves, Smart e Ayton também foram poupados, além do LeBron, que não tá poupado, ele não tem condições de jogo. Inclusive, notícia sobre o LeBron, tá? Deixa eu até aproveitar que eu já tô falando sobre. Notícia de ontem, tá? Notícia do Charania. A expectativa, rapaziada, é que o LeBron só volte em novembro, tá? No meio de novembro. Então, o que era pra ser 3, 4 semanas, pode ser mais, viu? Pode ser mais. Né? Se for meio de novembro mesmo, a gente tá falando de mais 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá falando de papo de 5 semanas aqui, tá, gente? Né? Considerando essa semana ainda. 1, 2, 3, 4... de 5 a 6 semanas. A gente tá falando disso aqui. De 5 a 6 semanas. Então, uma notícia ruim aí pro Lakers, né?
Mais tempo sem o velho significa mais sofrimento, até porque o LeBron, pô, mesmo sendo um titio não, né? Um vovô, cara, ele ainda é o LeBron, né? Então, obviamente, ele vai fazer uma falta absurda, até porque o Lakers não tem outro pra fazer a função do LeBron. O DJ Redick vai ter que dar uma improvisada, seja com o Marcus Smart, seja com o Jake LaRavia. O Vanderbilt, que poderia ser uma opção pra substituir o LeBron, uma opção mais defensiva, pode ser que ele não esteja disponível, porque ontem ele saiu machucado, e sempre que o Vanderbilt machuca, normalmente ele perde muito tempo, né? Então, notícias ruins aí pro Lakers, né? Notícia do Vanderbilt é ruim, a notícia do LeBron voltar só pro meio de novembro é ruim também. E tudo isso em meio a uma derrota, né? Ontem o Lakers, pra coroar, né? Ainda perdeu o jogo. E perdeu da forma mais escrota possível, né? Tomando uma virada inacreditável, né? O Lakers começou o jogo voando, com o Gabe Vincent jogando pra caralho. Tipo, o time jogando muita bola. O Lakers fez um primeiro tempo muito bom. E enfrentando um Dallas completo. Tirando o Curry e Gafford, o restante ali do Dallas tava tudo ali. Anthony Davis, Cooper Flagg, Lively, Klay Thompson, tava todo mundo ali jogando. Né? E o Lakers lá, dominou o primeiro tempo, né? O Dallas teve muita dificuldade ofensiva, né? Especialmente na parte de perímetro. O perímetro do Dallas foi muito mal no primeiro tempo. E aí o Lakers foi pro intervalo, cara, jogando muito, vantagem tranquila. E aí, do nada, o Lakers parou de jogar, Dallas dominou no terceiro quarto, anulou o ataque do Lakers, começou a tirar vantagem da sua vantagem de altura no garrafão, né? Dallas dominou o garrafão entre Davis, Cooper Flagg, PJ, cara, os caras jogaram muito. Já no terceiro quarto, Dallas encostou demais, e aí no quarto período, mano, foi um absurdo, né? Já com os reservas em quadra, Dallas meteu 37-8 no quarto período. 37-8! Pô, foi inacreditável, mano. Isso aqui foi bizarro. E aí, um primeiro tempo que terminou com o Lakers vencendo tranquilo, terminou com uma derrota por 121-94, com o Vanderbilt saindo machucado. Então, assim, uma noite horrível pro Lakers, horrorosa, né? E uma noite boa pra Dallas, né? Conquista a vitória. Com certeza o Anthony Davis deve ter gostado de jogar bem contra seu ex-time. Todo jogador gosta, né, de jogar bem contra o seu ex-time. Então, noite dura aí pro Lakers, né? Que já havia perdido na rodada anterior, né? Pro time C do Phoenix Suns. E ontem perdeu aí pro Dallas Mavericks. Depois de, né, fazer um primeiro tempo maravilhoso. A notícia boa foi o Gabe Vincent, né? Inclusive o Gabe tem sido a notícia boa nessa pré-temporada. O Gabe aparentemente reaprendeu a jogar basquete depois de 2 anos sem saber o que é jogar basquete, né, tendo tido uma amnésia, né? Parece que ele se lembrou. Parece que ele relembrou como é que joga e vem fazendo uma pré-temporada boa, né? É um cara que pode ajudar bastante esse time do Lakers, vindo ali do banco, sendo uma opção defensiva para matar a bola de 3 também. Pode ser uma opção bem boa. Vamos ver se ele vai, né, se a memória dele vai continuar para regular, né? Às vezes é uma memória seletiva, né? Ele só lembra de jogar basquete na pré-temporada. Pode ser. Tomara, né? Que não. Tomara que ele volte a jogar. Porque é um jogador que, quando o Lakers pegou, mano, todo mundo achou um golaço do Lakers, né? Ele vinha de um ano incrível em Miami, sendo importantíssimo naquela campanha que o Heat chegou nas finais contra Denver. Só que desde que ele chegou no Lakers, ele não conseguiu fazer nada, né? Tomara que nesse ano ele volte a jogar. Com certeza vai ser uma adição, um reforço, né, muito bom para esse time do Lakers, que vai ter que lidar aí com a ausência do LeBron por um bom tempo. Então, sobre os jogos de ontem, é isso. Hoje teremos mais uma rodada cheia, né? Destaque para Hawks e Houston. Jogo bom, jogo bem legal. E é isso. Indo agora para as notícias, tá? Vamos começar com a notícia de agora, tá? Notícia de agora. Notícia do Charania. Acabou de sair, viu? AJ Green renova com o Milwaukee Bucks.
Contrato de 4 anos, 45 milhões. Contrato muito bom, tá? Logo de cara eu posso afirmar que é um contrato excelente. 11,2 de média para um cara, né, que é um especialista na linha de 3, um arremessador muito confiável e que defensivamente tem seu valor. Cara, eu acho um valor muito bom. O próprio Pisou na Linha fala aqui, né? Um defensor subestimado. De fato, cara, é um defensor subestimado. É um cara que nessa lineup do Bucks, com o Miles Turner, com o Giannis, vai ter uma importância muito grande no espaçamento de quadra. Né? Acredito que ele vai ter uma temporada, talvez a melhor temporada dele na NBA. Tem boas chances disso acontecer. E, mano, uma baita renovação. O Bucks mandou muito bem aqui, viu? Mandou muito bem aqui. Ótima renovação. Assim como a renovação do nosso mano Keegan Murray, né? Ontem foi anunciado, né? A renovação, o novo contrato de Keegan Murray com o Kings. Novo contrato de 5 anos, 140 milhões de dólares. Uma média de 28 milhões. Eu sei que pode parecer muito, cara, mas sinceramente eu acho que é bem justo, tá? O Keegan Murray, ele é uma das poucas coisas promissoras nesse time do Kings. É um moleque jovem que já mostrou um potencial muito bom. Ele tem chance de ser um dos melhores 3Ds da NBA nessa temporada. Né? Beleza que a temporada passada dele foi meio decepcionante, ele ficou abaixo. Mas ele já teve um pico muito bom, né, cara? E nada impede que ele retome né, o bom basquete que ele apresentou nos seus primeiros anos na liga. É um jogador que é um especialista para 3 pontos, tem uma ótima defesa, é discutivelmente o melhor defensor desse time do Kings. E é o único jogador desse time que tem potencial de troca. Né? O único jogador que tem valor de troca. Então, renovar com o Keegan Murray não é só manter um jogador bom, um jogador, né, com características boas. É assegurar um bom ativo pro futuro, né? Então, acho uma renovação muito boa. Tinha que acontecer. Então, Sacramento consegue a renovação com o Keegan Murray no mesmo dia que consegue a contratação do Russell Westbrook. Então, 2 boas renovações sendo feitas, tá? E aí, cara, a última notícia aí que eu separei, pra gente já encerrar o programa mais curtinho hoje, tá, gente? Programa mais curto. Falar sobre a surpreendente aposentadoria do Malcolm Brogdon, né, velho? Malcolm Brogdon que recentemente, né, foi anunciado como contratação do Knicks, resolveu se aposentar. Informação do Charania. Malcolm Brogdon, de apenas 32 anos, decidiu encerrar a sua carreira no basquete. Brogdon que foi o melhor sexto homem da liga em 23, foi novato do ano, né, no seu ano de calouro. Teve boas passagens para o Milwaukee, boas passagens por Boston, por Indiana. Resolveu se aposentar. Aparentemente, ele se cansou, né, do processo de, né, recuperação de lesões. Infelizmente, nos últimos anos, o Brogdon lidou com muitas lesões. Muitas lesões. E ele cansou. Eu entendo ele. É algo que a gente já viu acontecendo algumas vezes, não só na NBA, mas nos esportes em geral. Eu me lembro muito do Andrew Luck. Né, o Andrew Luck, que, né, foi um quarterback de destaque na NFL. Ele também se machucava muito e chegou uma hora que ele decidiu parar. Mesmo muito jovem, o Andrew Luck se aposentou. E aí você pode puxar outros exemplos. Na própria NBA a gente tem alguns exemplos, né, de caras que se aposentaram bem mais cedo do que deveriam. De cabeça assim, ó, eu vou lembrar do Brandon Roy, que se aposentou antes dos 30. Um cara que chegou com potencial absurdo, né? Foi All-Star, jogando lá no Blazers. Um cara que chegou a ser muito elogiado pelo Kobe, né? Acabou que ele sofreu também muito com lesões. Ele acabou tendo um problema sério no joelho, né? Uma doença... Acho que era uma doença autoimune. Posso estar enganado, mas acho que ele teve uma doença autoimune ali no joelho. Autoimune não, degenerativa, perdão. Uma doença degenerativa ali no joelho.
que não deixava o joelho dele ficar bom, acho que corroía a cartilagem, e aí ele acabou se aposentando antes dos 30, acho que foi com uns 28, 29 anos que ele se aposentou. Um cara que teve um auge muito bom na NBA, jogou muito, mas acabou se aposentando cedo por conta de lesão. Eu lembro do Chris Bosh também, né? O Chris Bosh foi um caso mais sério, né? O Chris Bosh ele se aposentou por conta de um problema, né, no sangue, né? Teve problema de coagulação no sangue, um problema seríssimo. Se aposentou muito mais cedo, ele se aposentou com 32 anos, o Chris Bosh. Tava jogando muito lá em Miami, mas infelizmente ele teve que se aposentar. Acabou que ele foi introduzido no Hall da Fama também. O Brandon Roy acabou não indo pro Hall da Fama. Nem merecia, tá? Nem merecia. Né? Mas com certeza ele tinha potencial para isso. O Chris Bosh pelo menos atingiu o potencial dele máximo antes de se aposentar. Pelo menos ele não se aposentou com aquela sensação de, putz, eu poderia ter feito mais. Ele poderia ter jogado mais, mas o que o Chris Bosh fez durante a carreira dele já foi suficiente para colocá-lo entre os maiores da história da liga. Um cara que ele e o Nowitzki foram muito responsáveis por essa evolução que a gente teve na posição de ala pivô. Esses alas pivôs arremessadores, espaçadores de quadra, tudo começou com os dois, né? Tudo começou com os dois. Então o Chris Bosh ele teve uma importância gigante no basquete, mas infelizmente a carreira dele foi encurtada por conta desse problema de coagulação no sangue. Então foi outro que se aposentou mais cedo. O Gilbert Arenas também se aposentou cedo pra caramba, né? O Arenas, além de problema de lesão, ele teve aquele problema com armas, né? Que ele foi suspenso por 1 ano, né, da liga por conta de um tiroteio que rolou, e ele estava envolvido num tiroteio. E acabou que depois que ele voltou da suspensão, ele, né, nunca mais foi o mesmo e se aposentou cedão, se aposentou acho que com 30 anos. E o Arenas era um puta jogador. No Golden State, no Wizards, ele jogou pra caralho. Mas outro que teve a carreira encurtada. Greg Oden também se aposentou cedo por conta de lesão. Larry Sanders se aposentou super cedo por conta de depressão. O Larry Sanders teve muitos problemas de saúde mental. Enfim. E infelizmente o Malcolm Brogdon se junta a essa lista de caras que se aposentaram bem mais cedo do que deveriam. É claro, o Brogdon não tinha o mesmo potencial do Brandon Roy, por exemplo, né? Mas era um cara que ainda poderia render bastante na NBA. Sempre foi um jogador bom, mas realmente se machucou muito nos últimos anos e é aquilo, né? Nem todo mundo aguenta ficar nessa de machucar, meses de recuperação, voltar a se machucar de novo. É um processo muito desgastante, tanto fisicamente como mentalmente. Então, eu entendo o Brogdon cansar. É uma pena, é um jogador que poderia ajudar bastante o Knicks nessa temporada, mas não deu, né? Vai se aposentar. Uma carreira bonita, uma carreira de... Acho que ele ficou o quê? 9 anos na liga? Deixa eu ver aqui o Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, ele... foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 temporadas na NBA. Passagens, como eu falei, né? Boas passagens em Milwaukee, boa passagem no Pacers, boa passagem no Celtics. Infelizmente, né? Mas se aposenta aí com 2 prêmios individuais, né? Várias idas aos playoffs. Uma boa carreira na NBA teve o Malcolm Brogdon. Então, tá aí, Malcolm Brogdon se aposenta. Tomara que ele curta a sua aposentadoria, né? Aproveita a família e tal. Vai ser bom pra ele. Então é isso, minha gente. Pro programa de hoje é isso. Hoje ainda vai ter vídeo de NFL saindo aqui no canal. Eu devo soltar os meus palpites pra essa rodada. Então fica ligado pra não perder. Hoje, galera, eu tô querendo tirar uma folguinha à noite, tá? Tô querendo tirar uma folguinha hoje à noite, então provavelmente não vai ter vídeo durante a madrugada sobre os jogos da pré-temporada. Vou deixar pra falar sobre os jogos amanhã. Então não precisa ficar acordado. Você que tá querendo ficar acordado só pra ver meu vídeo, não vai ter vídeo na madrugada, tá, gente? Pode dormir, fica tranquilo. Só se acontecer algo muito fora da curva nos jogos de hoje. Mas como é pré-temporada, não deve acontecer nada desse nível. Então,
Amanhã a gente volta pra falar sobre os jogos de hoje, da pré-temporada. E é isso, tá bom? Obrigado a todos aí pela audiência. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.